Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 11 de agosto, 19ª semana do Tempo Comum. Hoje a família franciscana celebra a solenidade de Nossa Mãe Santa Clara de Assis. Ela viveu de 1193 a 1253 e é chamada de a Mãe da Ordem Franciscana. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Galiléia. E Jesus disse a seus discípulos: O Filho do Homem vai a Jerusalém. Ali ele vai sofrer e padecer da parte dos anciãos do povo, dos escribas e dos sumos sacerdotes. Eles o matarão e ele ressuscitará no terceiro dia. Os discípulos ficaram com os corações desolados e entristecidos com estas palavras de Jesus. Eles chegaram a Cafarnaum. Os cobradores de impostos se aproximaram de Pedro e perguntaram: Por acaso o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, ele paga. Ao entrar em casa, Jesus se adiantou e chamou Pedro e perguntou: Simão, que te parece? Os reis, eles cobram impostos dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Vá até o rio, lança a tua vara, e encontrarás um peixe, e na boca dele estará uma moeda. Pegue a moeda e entregue no templo, pagando o imposto para mim e para ti. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a família franciscana no mundo todo celebramos solenemente nossa mãe e mestra Santa Clara de Assis, a primeira mulher que abraçou o mesmo carisma que nós vivemos, porque ela também é herdeira do patrimônio espiritual de São Francisco de Assis, como acontece com os frades, com as nossas irmãs clarissas e também os nossos irmãos e irmãs da Ordem Terceira de São Francisco. Todos somos filhos e filhas de nosso Pai São Francisco e de nossa Mãe Santa Clara. E no mundo de hoje, nós procuramos atualizar este carisma franciscano, tão caro para Francisco e também tão caro para nossa Mãe Santa Clara. Na primeira leitura de hoje, nós podemos começar a nossa reflexão com uma pergunta que Moisés faz ao povo: O que Deus espera de ti? E o próprio Moisés vai dizer que tema o Senhor teu Deus, que ame o Senhor teu Deus, que sirva ao Senhor teu Deus e que guarde também os seus mandamentos. Temer não com aquele temor de quem tem medo de cachorro, de fantasma, de polícia, de escorpião, mas o temor aqui significa reverência profunda. Reverência profunda. Amar ao Senhor, servir ao Senhor e também guardar os seus mandamentos. E como é que isto vai ser concretizado? Também o próprio Moisés vai apresentar dois caminhos. Um é guardar os mandamentos do Senhor, praticar esses mandamentos. O outro é amar as pessoas, principalmente os estrangeiros, principalmente aqueles que são pobres e sofridos. Assim nós vamos manifestando a nossa fidelidade ao Senhor, porque a primeira leitura de hoje é um grande convite ao amor e à fidelidade. E são essas palavras amar e fidelidade que nós podemos então compreender agora o conteúdo do evangelho de hoje que nos é apresentado por Mateus. Jesus e seus discípulos chegam a Galiléia dos gentios. E ali Jesus vai dizer aos discípulos uma palavra que eles não gostaram de ouvir. Por isso seus corações ficaram desolados e também entristecidos, porque fora como um balde de água fria nas expectativas humanas deles, porque eles estavam envaidecidos, eles estavam vangloriosos, por estar seguindo um mestre muito famoso. E eles poderiam receber grandes recompensas, dinheiro, riqueza, poder, projeção social. E de repente chega Jesus e dizendo: o Filho do Homem vai a Jerusalém e ele vai padecer na mão dos anciãos,
dos sacerdotes e dos escribas. Eles o matarão, e ele ressuscitará no terceiro dia. Essa palavra ressuscitará no terceiro dia ainda não está bem presente no coração e na vida dos discípulos. Eles não compreendem isto. De modo que mesmo para mim e para você, depois destes anos todos, nós ainda às vezes queremos um Cristo glorioso. Nós ainda às vezes queremos um Cristo para resolver os nossos problemas. Um gênio da lâmpada, milagreiro, taumaturgo, somente que nos sirva, e nós não o servimos. E quando chega então o sofrimento por causa do Evangelho, as dificuldades por causa do Evangelho, isso não nos agrada. Ninguém quer sofrer por causa do Evangelho. Hoje nós encontramos muitos casais que não querem sofrer educando seus filhos. Nós encontramos muitos homens e mulheres que não querem sofrer também abdicando de coisas importantes para manter o seu casamento, a sua família. Como também encontramos muitos sacerdotes e consagrados que eles também não querem sofrer por causa do Evangelho. Eles só querem os benefícios. E assim, quando vêm as dificuldades, quando vêm os sofrimentos e as provações, eles também abandonam o barco, porque eles não quiseram isto. Nós não somos masoquistas a buscar sofrimento e a buscar dores. Mas às vezes o próprio Evangelho e a própria vida apresenta para mim e para você esses desafios. E nós ficaremos também com o coração desolado, com o coração entristecido. Assim ficaram os discípulos, mas ficaram calados. Eles ficaram calados. No outro evangelho, Pedro vai chamar Jesus à parte e vai tentar persuadi-lo a não ser fiel ao seu caminho, a se desviar da sua missão. Aqui não. Aqui eles ficam entristecidos, porém calados. Eles chegam à cidade de Cafarnaum. E ali então agora começam algumas observações mais profundas da fé. Os cobradores de impostos é que vão perguntar a Pedro: seu mestre não paga o imposto do templo? Porque todo homem, toda pessoa do sexo masculino devia pagar o imposto do templo. Seu mestre não paga o imposto do templo? Pedro vai dizer assim, vaziamente: paga. Mas ao chegar em casa, assim que ele entra em casa, é Jesus que vai se aproximar de Pedro e vai perguntar para ele: Simão, o que te parece? Os reis cobram os impostos dos filhos ou dos estranhos? Pedro vai dar a resposta: dos estranhos. Jesus então vai fazer um ato agora de revelação de significado e de valor. Ele vai dizer: realmente o imposto é importante, realmente o imposto é necessário, desde que ele seja o reconhecimento da glória de Deus, desde que ele seja usado para manter a transcendência de Deus, a santidade de Deus e a soberania de Deus. Ele é verdadeiro? Ele é lícito? Agora, como eles estão fazendo? Não é. Por isso Jesus então vai dizer a Pedro: concluístes muito bem. Por isso então, vá até o rio, lança uma vara ali, um anzol, e você vai pegar um peixe. E na boca do peixe você vai encontrar uma moeda. Você vai até o templo e paga o imposto para mim e para você. Meus irmãos, minhas irmãs, em nenhum momento da história Jesus demerece o valor simbólico e originário do templo. Em momento algum da história Jesus desqualifica e desmerece o valor simbólico e também necessário da lei. Agora, como as autoridades religiosas estavam manipulando o templo e como o imposto também era manipulado para enriquecer alguns, para usurpar o poder de outros, então Jesus agora diz: não é necessário. Os filhos não pagam o imposto, quer dizer, Deus não cobra, O Senhor não cobra jamais esse imposto dos filhos. Mas, já que estamos vivendo como estrangeiros ali, porque é um outro país que está a dominar, é uma ideologia que está a dominar, para evitar esses grandes problemas, então vai lá e pague o imposto para mim e para você. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a vivermos também a nossa resposta a essa pergunta: o que o vosso Deus espera de vós? Que sejamos fiéis e que guardemos os seus mandamentos. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Seráfica Mãe Santa Clara de Assis, rogai por nós. Paz e bem.